Tem algo acontecendo com você que ninguém te contou. Porque talvez o seu problema não seja falta de disciplina, e sim excesso de esforço no lugar errado. Parece absurdo, eu sei. Como assim uma pessoa que tenta tanto não sai do lugar? Mas e se eu te dissesse que grande parte do que trava sua vida não está na sua força de vontade, e sim no seu cérebro tentando te proteger da forma errada? Pensa por um segundo. Quantas vezes você tomou decisões que pareciam lógicas à noite, mas no dia seguinte simplesmente evaporaram? É isso que estamos prestes a destravar hoje. Quando você sente que sua vida está parada, como se algo invisível estivesse puxando você para trás, quase sempre esse travamento começa dentro da sua própria mente. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, você nem percebe que isso está acontecendo. Você simplesmente acorda já cansado, já sem energia, já sem aquela chama que parecia tão forte na noite anterior, quando você jurou que acordaria mais cedo, faria exercício, começaria um projeto novo, enviaria aquele e-mail atrasado. Mas no dia seguinte, o mundo parece mais pesado do que deveria. E sem entender direito o motivo, você se sente culpado, frustrado, achando que tem algo errado com você. Mas será mesmo? É aqui que muita gente se engana. O problema não é falta de disciplina, e muito menos preguiça. O problema é que seu cérebro está superestimulado a ponto de perder a capacidade de se motivar naturalmente. E isso acontece de uma maneira tão sutil que você nem percebe que está sendo treinado, todos os dias, a buscar o caminho mais fácil. Não porque você quer, mas porque seu cérebro foi condicionado a acreditar que o caminho difícil não vale o esforço. Você já reparou como é muito mais fácil assistir um vídeo curto do que ler 2 páginas de um livro? Ou como é fácil passar horas rolando o feed sem pensar em nada? Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque seus níveis de dopamina foram sequestrados por estímulos rápidos e constantes. Cada notificação, cada vídeo, cada atualização, tudo isso é construído para te distrair. E quando essas pequenas doses de prazer se acumulam, seu cérebro começa a achar que coisas simples, como se concentrar em uma tarefa importante, exigem esforço demais para valer a pena. Isso não é teoria da conspiração, é neurociência. Estudos mostram que ambientes com excesso de estímulos reduzem drasticamente sua capacidade de manter a atenção prolongada. Em outras palavras, quanto mais você se acostuma com recompensas rápidas, mais difícil fica enfrentar tarefas que não têm um retorno imediato. Isso explica por que você tenta começar algo importante, e poucos minutos depois, já está abrindo outra aba sem perceber. E é exatamente aqui que a vida de muita gente fica travada, não por falta de sonho, mas por excesso de distração. E para você se conectar com isso de um jeito mais profundo, pensa em quantas vezes você prometeu que faria algo importante amanhã. E quando o amanhã chegou, você simplesmente não conseguia. Você já viveu isso? E quando isso acontece repetidamente, o que sobra é um sentimento de incapacidade que vai corroendo sua confiança dia após dia. Mas o que quase ninguém percebe é que essa falta de energia não é emocional, é química. É o seu cérebro tentando se proteger, tentando economizar energia, tentando manter o padrão que ele acredita ser o mais seguro. Uma das descobertas mais fascinantes da neurociência moderna mostra que a mesma área que processa prazer também processa dor. Elas funcionam como uma balança. Quando você recebe prazer fácil demais, seu cérebro tenta compensar empurrando a balança para o outro lado, gerando uma sensação de leve desconforto, inquietação e até tristeza sem motivo. Você já reparou que, depois de passar muito tempo nas redes sociais, você não se sente exatamente bem? Parece que algo ficou violado dentro de você. Isso é a balança pendendo para o lado da dor. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Porque, depois dessa queda, você tenta se sentir bem novamente. E o que faz? Busca outro estímulo rápido. E isso cria um ciclo que vai deixando você cada vez mais cansado, menos motivado e com a sensação de que sua vida está travada.
Mas existe uma saída. E ela começa quando você assume o controle do que entra no seu cérebro. Não significa sumir da internet, jogar o celular fora ou virar um monge. Significa usar o mundo digital com intenção. Sempre que for abrir um aplicativo, pergunte-se: por que estou abrindo isso agora? Essa pergunta simples já ativa uma parte do cérebro responsável por tomada de decisão consciente. É como se você tirasse o piloto automático do caminho. E um dos maiores exemplos de alguém que entendeu isso profundamente é Bill Gates. Todos os anos ele faz o que chama de Think Week, uma semana inteira isolado, sem estímulos rápidos, apenas lendo, pensando e estudando. Durante essas semanas, ele tomou algumas das decisões mais importantes que renderam bilhões de dólares. E não é coincidência que ele faça isso longe das distrações modernas. Ele entendeu que, quando você controla o que entra na sua mente, você controla seu destino. Não importa se você tem dinheiro, status ou tempo. A clareza mental só aparece quando existe espaço para ela existir. Mas nem sempre foi assim na história. No início dos anos 2000, pesquisadores japoneses descobriram algo assustador. Trabalhadores expostos a tarefas repetitivas e cheias de estímulos visuais começavam a perder a capacidade de focar em coisas simples. Eles não eram preguiçosos, não eram distraídos, eram vítimas de um cérebro sobrecarregado. Essa pesquisa mostrou que o excesso de estímulos pode literalmente roubar sua capacidade de pensar com clareza. E quando você percebe isso, tudo muda. Porque você finalmente entende que seu travamento não é falta de força, mas falta de silêncio interno. Agora, para você que está me ouvindo, eu quero que você faça uma pausa rápida. Uma pequena quebra de padrão. Olhe para suas mãos. De verdade, olha agora. Elas estão segurando um telefone? Estão apoiadas no teclado? Agora pensa. Em que momento da sua vida você começou a se sentir tão ansioso quando fica sem estímulo por alguns segundos? Isso revela mais sobre seu cérebro do que qualquer teste psicológico. E é exatamente por isso que, para destravar sua vida nas próximas semanas, você precisa começar reduzindo o excesso de ruído. Não é sobre cortar tudo, é sobre equilibrar. Se você reduzir um pouco a entrada de estímulos, seu cérebro volta ao estado natural. Um estado onde foco, clareza e motivação aparecem espontaneamente, sem esforço exagerado. Se você dedicar alguns minutos por dia a consumir conteúdo com propósito, ler algo que te ensina, ouvir algo que te inspira, escrever o que você pensa, você começa a reprogramar seu cérebro. E quando você faz isso, a sensação de travamento começa a desaparecer, porque você para de ser conduzido pelo mundo e começa a conduzir sua própria mente. E quando você faz isso com consistência, mesmo que por poucos minutos ao dia, algo poderoso acontece. Pela primeira vez em muito tempo, você sente que voltou ao controle. Se existe algo que poucas pessoas percebem, é o quanto o corpo influencia diretamente a forma como a mente funciona. Às vezes você acha que está travado emocionalmente, mentalmente ou espiritualmente, mas a verdade é que seu corpo está simplesmente esgotado. Quando você passa dias, semanas ou até meses sem se mover de verdade, sem ativar sua circulação, sem desafiar minimamente seus músculos, o cérebro entende isso como um estado de alerta silencioso. Ele começa a economizar energia em áreas que você mais precisa: clareza, foco e motivação. E quando isso acontece, até as tarefas mais simples começam a parecer pesadas demais. Já reparou como, nos dias em que você dorme mal ou fica parado o dia todo, tudo fica mais difícil, como se o mundo ficasse um pouco mais lento? Isso não é psicológico, é fisiológico. Existe uma conexão profunda entre corpo e mente, mais profunda do que a maioria imagina. Pesquisas mostram que pequenas doses de movimento aumentam a oxigenação cerebral, melhoram o humor, regulam hormônios e reduzem aquela névoa mental que faz você se sentir improdutivo. Não é sobre virar atleta. Não é sobre correr maratonas.
É sobre ativar a máquina biológica que carrega tudo aquilo que você sonha em construir. Se o corpo trava, a vida trava junto. É simples assim. E talvez você nunca tenha parado para pensar que o seu travamento mental pode estar vindo justamente daquilo que você não faz com o corpo. O ser humano não foi feito para passar horas e horas sentado, olhando para telas, prendendo a respiração sem perceber. Quando você se move, mesmo que por poucos minutos, algo começa a se alinhar dentro de você. E isso não é romantização, é química pura. Seu cérebro libera dopamina indireta, serotonina, norepinefrina, todas substâncias que melhoram a motivação, a leveza mental e sua capacidade de enxergar soluções onde antes só havia confusão. E talvez você já tenha sentido isso sem perceber. Aquele momento em que você está encurralado em problemas, sai para caminhar por 10 minutos e, de repente, algo clareia na sua cabeça. Parece que o pensamento destravou, como se uma porta tivesse se aberto. Isso acontece porque o corpo ativou um sistema que o cérebro sozinho não conseguiria ativar naquele estado. O movimento cria movimento na mente. Mas aqui vem uma pergunta importante. Quantos dias da sua vida você passa totalmente parado, esperando que sua mente resolva tudo sozinha? Quantas vezes você culpa sua falta de foco, quando na verdade o problema estava no sedentarismo? Às vezes, o que você chama de procrastinação é apenas seu corpo implorando por energia. Às vezes, o que você chama de ansiedade é apenas seu sistema nervoso tentando compensar a falta de oxigênio e circulação. E às vezes, o que você chama de preguiça é só um cérebro cansado demais para funcionar corretamente. E para você entender o peso disso, pensa no caso trágico de Nikola Tesla. Um dos mentes mais brilhantes que já existiu, um homem com ideias à frente de seu tempo, mas que negligenciou completamente o próprio corpo. Ele trabalhava noites inteiras sem dormir, ignorava a alimentação, atividade física, descanso. Resultado: ele entrou em colapso psicológico e físico várias vezes ao longo da vida. Gênio, milionário de ideias, mas derrotado pelo próprio corpo. Isso mostra que não importa o quanto sua mente seja poderosa, sem um corpo saudável, ela não aguenta o peso da sua própria genialidade. Não se trata de comparar sua vida com a dele, mas de entender o que acontece quando você exige demais da cabeça e de menos do corpo. E enquanto Tesla representa o extremo, a ciência confirma isso com dados reais. Em 2012, pesquisadores americanos analisaram veteranos de guerra que sofriam de ansiedade, insônia e falta de clareza mental. Muitos estavam totalmente travados emocionalmente. Mas quando começaram a praticar exercícios simples, como caminhadas leves, a melhora foi surpreendente. Redução de 40% nos sintomas, aumento de clareza cognitiva, mais energia, mais capacidade de tomar decisões. Não era mágica, era movimento. E se isso funcionou para pessoas vivendo situações extremas, por que não funcionaria para você em uma rotina comum? Agora, deixa eu te fazer uma pequena quebra de padrão. Se você puder, levanta um pouco, mexe os ombros, gira o pescoço, respira fundo e solta devagar. Isso pode parecer uma coisa boba, mas você percebeu como só isso já mudou a sensação do corpo? Já deu uma pequena reorganizada nos seus pensamentos? Às vezes é só isso que seu cérebro precisa. Um sinal de que você não está parado, que você está vivo, que você está presente. E esse simples gesto, repetido diariamente, pode ser o primeiro passo para destravar sua vida em poucas semanas. E o mais importante é entender que você não precisa começar grande. Você só precisa começar. 10 minutos por dia já criam mudanças reais no cérebro. Caminhar, alongar, subir escadas, dançar, se movimentar de qualquer forma. Não importa como. O corpo é a chave que abre a porta para sua mente funcionar como deveria. E quando o corpo responde, a motivação aparece. A clareza aparece. A vontade de agir volta. Tudo aquilo que parecia pesado
começa a ficar mais leve, porque agora você tem energia para lidar com a vida, e não apenas sobreviver a ela. Você não está travado porque sua mente não funciona. Você está travado porque seu corpo não está sendo usado como o motor que ele deveria ser. E quando você ativa esse motor, tudo ao redor começa a se mover junto. É assim que as coisas começam a mudar. Quando você pensa na palavra travamento, talvez imagine um bloqueio externo, um obstáculo gigantesco, algo que está fora do seu controle. Mas, na verdade, grande parte do que realmente te impede está dentro da forma como você interpreta seus próprios limites. A maneira como você pensa sobre si mesmo muitas vezes pesa mais do que aquilo que você realmente é capaz de fazer. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela voz interna dizendo que você não nasceu para certas coisas, que você não tem talento suficiente, que não tem capacidade, que não tem o dom. Como se a vida fosse um território dividido entre quem pode e quem não pode. Mas já reparou que esse discurso só aparece quando você está prestes a tentar algo que realmente importa? É impressionante como a mente cria histórias antes mesmo de você ter a chance de experimentar. E pior, ela cria essas narrativas com uma convicção tão forte que você acredita que elas são fatos. Quantas vezes você já desistiu de algo sem tentar de verdade? Quantas vezes permitiu que um erro isolado definisse sua visão sobre o que você é capaz de fazer? É como se cada tentativa frustrada fosse uma sentença, um lembrete de que você não nasceu para aquilo. E o mais cruel é que isso se repete tanto que vira hábito, vira identidade, vira um rótulo que você cola em si mesmo sem perceber. Mas existe uma mudança simples que pode começar a virar esse jogo, algo que a ciência chamou de mentalidade de crescimento. A ideia de que, ao invés de encarar suas dificuldades como características permanentes, você passe a vê-las como habilidades em construção. E essa pequena mudança começa com uma palavra que pode transformar completamente a forma como você interpreta seus desafios. Ainda. Eu não consigo. Ainda. Eu não sou bom nisso. Ainda. Eu não aprendi. Ainda. Essa palavra simples tira o peso do fracasso e transforma cada erro em degrau, cada falha em processo. De repente, aquilo que parecia impossível vira apenas algo que ainda não aconteceu. E talvez você não perceba a força disso, até lembrar de situações em que você desistiu cedo demais. Já teve aquele momento em que você pensou: não sou bom com números, não sou bom em aprender línguas, nunca vou entender esse tipo de coisa? Mas será que isso realmente é verdade? Ou será que você só não tentou o suficiente porque alguém, em algum momento, te convenceu de que aquilo não era para você? Quantos sonhos morrem assim, sem nem terem tido a chance de nascer de verdade? Pesquisas da doutora Carol Dweck mostram que pessoas com mentalidade de crescimento conseguem melhores resultados acadêmicos, profissionais e até financeiros, simplesmente porque se permitem continuar tentando. E talvez você se pergunte: por que isso faz tanta diferença? Porque quando você acredita que pode aprender, você tenta de novo. Quando você acredita que pode melhorar, você insiste mais um pouco. Quando você acredita que não é incapaz, apenas inexperiente, você continua caminhando. E é exatamente essa persistência que cria novas conexões no cérebro, novas habilidades, novas oportunidades. Não é mágica, é neuroplasticidade. É biologia trabalhando a seu favor. E para ilustrar a força desse processo, basta lembrar de Thomas Edison. Enquanto muitas pessoas no mundo desistiriam após 3 tentativas, 5 tentativas, 20 tentativas, ele continuou por mais de 1000. 1000 tentativas. Você tem noção do que é isso? Um homem passando anos enfrentando falha após falha, sem deixar que isso definisse quem ele era. E quando perguntaram como ele suportou tanto fracasso, ele respondeu com uma calma quase absurda: eu não falhei 1000 vezes. Eu apenas descobri 1000 maneiras que não funcionaram. Ele não era mágico.
Ele apenas tinha o que a maioria abandona nos primeiros minutos: a capacidade de continuar tentando. Agora pensa comigo. Quantas coisas em sua vida você desistiu antes do tempo? Quantas versões melhores de você ficaram pelo caminho porque você acreditou que não tinha talento? Quantas portas você deixou de abrir porque achou que não era capaz de atravessar? Talvez a verdade seja que você não falhou. Você só não chegou no seu ainda. E para trazer isso para o mundo real de um jeito emocional e humano, existe um caso da educação americana que marcou gerações. Em 1983, uma escola pública de Chicago implementou um sistema diferente de notas. Quando um aluno não atingia o nível esperado em uma disciplina, ele não recebia um F, o famoso fail. Ele recebia a nota not yet, o ainda não. O impacto foi tão grande que as taxas de desistência caíram e o desempenho geral aumentou. Alunos que antes desistiam facilmente começaram a tentar novamente, apenas porque entenderam que estavam em processo, não em fracasso. E se crianças de 10 anos conseguiram mudar seus resultados por causa dessa simples mudança de mentalidade, por que você não conseguiria? E para tornar isso ainda mais real, deixa eu te fazer um convite diferente, quase uma pequena provocação. Pense em algo que você gostaria de fazer, mas tem evitado porque acha que não é capaz. Alguma habilidade que você sempre quis, alguma mudança que você nunca iniciou, algum sonho que ficou guardado no canto da gaveta porque parecia grande demais para você. Agora imagine que você decidiu tentar por apenas 2 semanas, todos os dias, mesmo que por poucos minutos. Imagine que, durante esses dias, sempre que sua mente dissesse "não consigo", você respondesse "não consigo ainda". Parece simples demais para funcionar, né? Mas eu te garanto. 2 semanas pensando assim já começam a reprogramar sua mente. Porque seu cérebro aprende pelo que você repete. E quando você repete que está em processo, ele começa a acreditar nisso. E antes de continuar, faz uma pequena pausa comigo. Pensa sobre algo que você abandonou porque acreditou que era incapaz. Só pensa. Não fala, não escreve, só pensa. Agora, pergunte a si mesmo: e se o problema nunca foi falta de capacidade, e sim falta de paciência com seu próprio processo? E se você não falhou, você só não chegou no seu ainda? Esse pensamento sozinho já muda tudo. Porque no momento em que você entende que pode aprender, que pode melhorar, que pode se desenvolver, você destrava uma parte da sua mente que estava adormecida. E quando essa parte desperta, a vida inteira começa a se mover de novo. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. O destravamento da sua vida não começa no corpo, nem no ambiente, nem nas circunstâncias. Ele começa no tipo de história que você escolhe acreditar sobre si mesmo. E quando essa história muda, tudo muda junto. Antes de você continuar seu dia, deixa eu te dizer uma coisa importante. Se em algum momento desse vídeo você sentiu que alguma parte dele falou diretamente com você, existe uma grande chance de que alguém que você conhece esteja passando pelo mesmo. Então, se vier um nome na sua mente agora, aquela pessoa que talvez esteja travada, perdida, desmotivada, compartilha esse vídeo com ela. Às vezes, uma simples mensagem chega exatamente na hora certa e muda tudo. E claro, obrigado por ficar aqui comigo até agora. De verdade. Isso mostra que você está comprometido com a própria evolução. E isso já te coloca à frente de muita gente. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas como você. Se inscreve no canal para continuar caminhando junto comigo nessa jornada. Tem muito mais vindo aí. E fica tranquilo, porque eu te espero no próximo vídeo.